Comparação. Como tudo na vida que tem o lado positivo e o lado negativo, será que na comparação tem algo positivo que a gente possa extrair dela? Eu vou te dizer que sim, e nesse episódio nós vamos aprender qual é o lado positivo da comparação e o que a gente pode tirar de bom para a nossa vida quando a gente se compara com o outro. Seja bem-vindo, Girassol, a mais um episódio do podcast Sua Manhã Mais Positiva. O meu nome é Juliana Aguilar e eu espero que, de alguma forma, essas palavras levem positividade para a sua vida, para o seu dia. E se você quiser, que algum amigo tenha também positividade na vida, encaminhe esse episódio para ele. Pode ser que você também semeie positividade pelo mundo. Em vários episódios aqui, eu já citei a comparação, os lados negativos da comparação, Mas esse, como é um podcast de positividade, a gente também tem que falar sobre o lado positivo, porque em todas as coisas tem uma visão positiva e uma visão negativa. E a comparação também não é de todo ruim a gente se comparar. Muito pelo contrário, se a gente usa a comparação com inteligência e discernimento, ela pode ser muito, muito, muito valiosa pra gente. Mas quando a comparação é prejudicial, Para ficar claro, a comparação ela se torna prejudicial quando você se pressiona para ser alguém que você não é, com base no que os outros são, no que os outros têm e naquilo que você não tem, naquilo que você não conquistou. Então isso resulta numa autocrítica muito elevada, a gente se pune, a gente fica se ridicularizando. Essa é a comparação que não é saudável, tá? Quando a gente quer ser algo que nós não somos. E aí, e não é por melhoria, A gente quer ser algo que a gente não é e a gente fica se diminuindo por aquilo. A pessoa tem isso, eu não tenho, eu sou uma porcaria de gente. A pessoa é mais não sei o que, eu não sou, meu Deus, socorro. Essa comparação é péssima e dessa a gente tem que fugir, porque acaba com a nossa autoestima, acaba com a nossa vontade de fazer as coisas. Tem gente que perde vontade de, até aquela coisa de viver mesmo, de realizar, de ter sonhos, de tanto que ela fica se comparando com a vida do outro. Porque, de fato, a gente não sabe o que o outro, a trajetória do outro para ele ter chegado àquele ponto, o que o outro fez para chegar àquele ponto. E a gente vê só uma fatia ali da vida dele e essa comparação é muito tóxica pra gente. Então, essa comparação, vamos fugir dela, Mas, quando a comparação é saudável, quando ela é boa, Quando a gente precisa da comparação. Só para contextualizar vocês historicamente, Do ponto de vista evolutivo, a comparação, ela tem raízes até nas nossas necessidades básicas para a sobrevivência, Então, os nossos ancestrais, eles usavam a comparação para avaliar ameaças, identificar oportunidades, de alimentação, encontrar parceiros, reprodutivos. Então, ao observar outros membros dos grupos, ou coisas da natureza, animais da natureza, eles aprendiam com aquelas experiências e adaptavam o seu comportamento para aumentar as chances de sobrevivência e de reprodução. Então, por meio da comparação, a gente também sobreviveu. E a comparação também teve um papel muito importante, e até hoje, desempenha um papel muito importante na formação de grupos sociais, na estruturação de relações sociais, porque quando a gente se compara um com os outros, a gente também identifica habilidades, E aí a gente entende quais são as posições das pessoas dentro dos grupos, Quem são os líderes, com quem formar aliança, como estabelecer normas. Então, a comparação também ajuda nessa formação de grupos, das nossas relações sociais. Mas, como eu, ser humano aqui, pessoinha, posso usar a comparação de forma positiva na minha vida? Uma forma muito valiosa é usar a comparação como fonte de inspiração. Ao você observar as conquistas e o sucesso de outras pessoas, você consegue se inspirar a alcançar os seus próprios objetivos, ver que aquilo é possível. Às vezes a gente quer alguma coisa e na nossa cabeça a gente fala, meu Deus, isso é impossível, nunca vai dar certo. E aí quando você vê que alguém conseguiu, você olha para aquela pessoa como inspiração mesmo, fala, então é possível, porque alguém conseguiu. E se alguém conseguiu, eu também consigo. Então, essa comparação positiva pode motivar a gente a trabalhar mais para perseguir os nossos sonhos,
com mais renovação, com vigor. Então, você vai se inspirar naquela pessoa. É uma forma de se comparar, né? Então, você olha, eu não consegui, mas aquela pessoa conseguiu. Então, eu também posso conseguir. Comparação também é positiva para aprendizado e crescimento. Quando a gente se compara com os outros, né? A gente consegue analisar as habilidades e as estratégias que são bem-sucedidas daquelas pessoas, e aí a gente identifica padrões e técnicas que aquela pessoa usa e a gente pode aplicar também na nossa vida, né? Então, isso ajuda a gente a crescer, a aprimorar as nossas habilidades. Então, você está comparando a sua habilidade com a habilidade de uma outra pessoa, mas com o olhar de aprendizado. Como eu posso melhorar isso aqui em mim, que não tá tão legal, mas naquela pessoa tá legal? Não se diminuir, mas olhar como aprendizado. É possível melhorar isso. É possível ajustar o caminho aqui. É possível ajustar a estratégia para que eu consiga aprender tal coisa. Então, esse olhar de comparação para o aprendizado também é muito valioso. Comparação também é muito relacionada com autoconhecimento, né? Quando a gente percebe a diferença entre nós e os outros, a gente consegue ter uma melhor compreensão das nossas próprias forças e fraquezas, porque todo mundo na vida, qualquer ser humano que habite essa terra, tem forças e fraquezas, né? Às vezes a gente só vai enxergar a força no outro, que aí que é aquela comparação tóxica, que você acha que a pessoa é perfeitinha e não existe. Todo mundo vai ter uma fraqueza também. E da mesma forma que você pode aprender com as forças de uma pessoa que você admira, essa pessoa também pode aprender com as suas forças. É que você que não tá conseguindo dar o olhar ali quando você fica se comparando, aquela comparação que te menospreza, né? Então, se você tiver esse olhar mais de olhar para as forças para as suas forças e fraquezas e aprender com o outro, você também se permite mergulhar no autoconhecimento. E esse autoconhecimento, né, essa autoconsciência, né, de olhar para as forças e fraquezas, nos permitem focar nas áreas que a gente realmente precisa desenvolver, aprimorar. E isso vai ajudar você a ter sempre uma versão melhor de você mesmo. Olha só que bonito isso, né? Então, a gente ajuda uns aos outros, né? Nos ajudando a ter uma versão melhor de nós mesmos. Mas tudo depende de como você vai encarar isso, né? Qual é o olhar que você vai dar para as forças, para suas forças e para suas fraquezas e para as forças e fraquezas do outro? Como você vai comparar isso de um jeito prejudicial para a sua saúde mental, emocional ou de uma maneira positiva? E a comparação também ajuda a gente a construir conexões, né? Quando a gente se compara com o outro, a gente compartilha também experiências, né? A gente compartilha desafios com as pessoas. E aí nisso, nessa que a gente está compartilhando algo, comparando algo, nossa, vamos supor, maternidade, duas mães ali conversando. Elas estão ali comparando, né? A minha introdução alimentar foi assim, a sua foi assim. A minha amamentação foi desse jeito. É uma comparação que tá surgindo ali. E às vezes uma teve sucesso em uma parte e a outra teve na outra, e ali elas estão trocando, estão tendo aquela troca, né? E isso é uma oportunidade também de criar conexões, né? De encontrar apoio mútuo, criar laços significativos, que é muito importante para a nossa evolução. Nós precisamos dessa troca. E aí, eu dei esse exemplo da maternidade, mas até aí a gente pode colocar comparação negativa, destrutiva. Nossa, eu não consegui amamentar desse jeito. Meu Deus, eu sou uma mãe péssima. Ou falar, nossa, que legal que ela conseguiu assim. Se eu tiver um próximo filho, eu posso tentar usar essas técnicas. A alimentação do meu filho é péssima, eu não consigo. Nossa, olha que alimentação saudável. O que será que ela fez que eu posso fazer com o meu filho também, para ele ter uma alimentação saudável? Então, é com esse olhar, a gente olhar para a comparação de uma forma construtiva, não depreciativa pra gente, né? Não ficar ali se torturando, achando que você não é bom o suficiente, que o mundo inteiro é maravilhoso e você é ruim. Use a comparação também ao seu favor, porque ela é muito importante, ela é essencial, né? Se a gente sabe usar. A maioria dos conteúdos falam
pra gente não se comparar, não se compare. Aqui no Sua Manhã também a maioria, porque a tendência do ser humano é fazer comparações prejudiciais. O cérebro já leva mais para esse lado negativo. Então, a gente tem que ficar ali lembrando sempre para não se comparar. Mas é importante você ter clareza também e consciência de quando essa comparação é positiva para você. Porque sim, ela tem a dose de positividade, como tudo na vida. E o objetivo desse podcast é que você consiga olhar para a vida de uma forma mais positiva, para as coisas ao seu redor de uma forma mais construtiva, tá bom? E aí, o que você achou desse conteúdo? Faz sentido para você? Agora você vai conseguir olhar para a comparação de uma forma diferente? Conta para mim, deixa o seu comentário aqui, se você está escutando pelo Spotify, ou me manda sua mensagem lá no Instagram, @JuAguilar ou @SuaManhã. Vou gostar muito de ter você por lá também. E também não esqueça, né, de compartilhar esse episódio com algum amigo, também nos seus stories. É bom a gente compartilhar conhecimento com as pessoas. Um beijo de girassol, a gente se encontra no próximo episódio.